Ideias desafiadoras constroem novas narrativas. Inovação e ensino andam lado a lado. Universidade La Salle, há 45 anos, referência de ensino de qualidade. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um evento do Universo La Salle. O Universo La Salle é um programa da Universidade La Salle criado para realizar o elo entre a instituição e as escolas, apresentando aos estudantes as mais diversas áreas profissionais existentes e as suas possibilidades, desenvolvendo de uma maneira interessante uma aproximação do aluno com a sua futura profissão. Desde já agradecemos a presença de vocês e também a todos que enviaram suas perguntas sobre o tema. Informamos que o chat estará disponível para que deixem seus comentários e enviem suas perguntas. Para este momento, contamos com o apoio das colegas Vanusa Silveira e Maísa Velasco, intérpretes de Libras que estarão traduzindo este evento. Hoje teremos um bate-papo com a psicóloga do Núcleo de Apoio ao Estudante da Universidade La Salle, Karina Burté, que vai abordar o tema Como auxiliar nossos filhos na escolha profissional? Mas antes de passarmos a palavra para a nossa convidada, chamamos a supervisora do comercial da Universidade La Salle, Eniale Guedes, para falar com a gente sobre o programa de graduação, de pós-graduação, na verdade, da Universidade de La Salle. Boa noite, Eniale. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Então, pensando nessa continuidade dos estudos e na importância da atualização profissional, a Universidade La Salle vem ampliando o seu portfólio de cursos de pós-graduação, que são no total hoje de 25 cursos que compõem a Business School, na modalidade EAD, híbrida e presencial. Nesse ano de 2021, a Business School completa os seus 10 anos. Dentre esses 25 cursos, então, teremos uma novidade no segundo semestre, que são 2 novos cursos na área do direito, especialização em direito previdenciário e especialização em direito do trabalho. Na área da saúde, também contamos com 8 cursos híbridos, que fazem parte da Escola de Saúde, que em 2021 completou um ano de parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Então, hoje, para quem está assistindo a live, nós vamos dar um cupom de desconto de 40% nessas pós-graduações Lato Sensu, que compõem os cursos agora do segundo semestre, 2021/2. Esse desconto, ele é exclusivo para quem acessar o link do WhatsApp, tá? Que vai ser compartilhado aqui no chat, tá certo? Além disso, também vamos compartilhar os links do site para acessar o portfólio dos cursos, tanto da Business School quanto da Escola de Saúde. Eu estarei à disposição pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da apresentação. Muito obrigada e boa live a todos. Muito obrigada, Eniale. Então, eu convido agora a nossa palestrante da noite, Karine Burté, para explicar, então, um pouco sobre esse tema, sobre como auxiliar nossos filhos na escolha profissional. Boa noite, Karine. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que estão conosco. Primeiro, eu quero agradecer o convite, especialmente ao Universo La Salle, por esse momento de a gente trazer um tema tão importante que é a escolha profissional, que é futuro. A gente sabe o quanto os jovens ficam ansiosos, preocupados, não só os jovens, mas a família, quem está envolvido, quem está vivendo esse momento junto, né? Então é importante que a gente possa falar, quando a gente fala também que esse momento é um momento de dúvidas, né? Nada melhor do que o bate-papo, como é a nossa proposta hoje, poder falar, poder olhar, poder pensar possibilidades. Eu queria iniciar falando que
algo muito simples, mas é algo que a gente precisa partir disso, né? É um momento de dúvida. Escolher a profissão, escolher um curso, escolher a graduação, a dúvida faz parte disso. É normal e é esperado que se tenha dúvida, que isso gere ansiedade, que isso gere insegurança, né? A gente podendo entender que é natural sentir a dúvida, ter a dúvida, sentir a insegurança, a ansiedade, a preocupação, a gente começa a pensar como viver esse momento, né? A gente precisa pensar que a escolha de uma profissão, pensar que escolher o futuro é um processo. Então, não é algo que vai acontecer, por exemplo, no último ano do ensino médio, só lá no terceiro ano que eu vou pensar sobre isso, só lá em dezembro, no final do ano, que eu vou pensar sobre isso. Escolher uma profissão é um processo. Ela vem a partir de algumas etapas que vão acontecendo para que eu consiga chegar no curso, naquele futuro, naquele caminho que eu escolhi para mim, né? Vai exigir muito e exige muito protagonismo, né? Esse jovem, ele precisa se apropriar desse futuro dele, e a gente vai falar de protagonismo e vai falar de projeto de vida. Porque quando a gente fala de profissão, a gente não tem coisas isoladas, não tem como a gente pensar, só a minha trajetória acadêmica, só a minha trajetória profissional, e não pensar esse momento que está vindo junto. Se a gente for pensar nessa saída da adolescência, né, para a vida adulta, é um momento muito impactante, é uma virada de chave, como a gente diz, né? É poder também se apropriar da sua identidade, não somente da sua identidade, como eu disse antes, profissional, mas da sua identidade quanto pessoa dentro da nossa sociedade, né? Então, esse jovem vem com esses vários desafios de poder entender quem ele é, o que ele está buscando, qual é o projeto de vida que ele quer, e junto com isso ele precisa pensar no futuro dele, né? Acho que hoje a ideia é a gente poder fazer um bate-papo mesmo, né? Direcionando para aquela dúvida do pai, da mãe, dos responsáveis, da pessoa que está acompanhando esse jovem, e a partir disso poder trazer algumas reflexões. Quando a gente fala de escolha profissional, não é algo que está pronto, né? Não é algo que está dado. A gente precisa construir, e o jovem vai ser o protagonista da construção dessa escolha dele. E aqui a gente vai falar hoje um pouco de sentido, né? Qual é o sentido para o jovem, como que ele faz essas escolhas, o que vai estar em jogo nessa escolha, o que ele precisa olhar, o que ele considera o que ele gosta, e aí a gente vai falar aqui também de o que eu considero quanto que eu vou ganhar de dinheiro, ou eu considero o que eu gosto. Talvez aqui eu já esteja antecipando algumas das dúvidas, né, e algumas das coisas que vão surgir por aqui hoje. Mas acho que a Carol tem aí algumas perguntas, né, Carol, que já chegaram? Isso, Karine. Então, a gente foi recebendo, né, algumas perguntas, e a primeira delas foi: como orientar para as pesquisas profissionais sem influenciar em uma certa profissão? Ótima pergunta, e tem duas coisas bem importantes nessa pergunta, né? Que é pesquisa e influência. Tá? Pesquisa vai ser a base de toda essa construção de escolha profissional. Não tem como eu fazer uma escolha se eu não pesquisar, se eu não me inteirar, se eu não me apropriar das possibilidades que eu tenho, das opções que eu tenho. Então, a gente vai falar muitas vezes aqui hoje sobre pesquisa, de como fazer essa pesquisa e de como me direcionar para isso. Mas nessa pergunta, eu destaco a questão da influência, né? Como não influenciar? E se a gente for pensar, não tem como não influenciar. Todos nós somos influenciados. Isso faz parte das nossas relações, seja em casa, seja com a mídia, seja com os nossos amigos, com as pessoas que estão próximas de nós, né? Então, a influência é algo que vai estar permeando todas essas relações e vai fazer parte dessa escolha. O que é influência muitas vezes, né? É eu falar para esse jovem, por exemplo, eu sou psicóloga, eu trabalho com tal público, eu desenvolvo tal trabalho. Isso já é uma forma de influência. Então, muitas vezes os pais, contando da sua trajetória
pessoal e contando das suas profissões, vão estar influenciando esse jovem. Da mesma forma que se ele estiver na escola, numa aula com um professor de matemática, e esse professor falar um pouco do desenvolvimento da profissão dele, esse jovem também vai ser influenciado. O jovem vai ser influenciado muitas vezes com um amigo que está decidindo também uma profissão, onde o amigo vai dizer, eu já pesquisei sobre o curso de Direito, eu achei isso, isso, isso sobre esse curso. Então, a influência ela vai estar acontecendo sempre perto de nós, especialmente com esses jovens. O que cabe aqui, o protagonismo do jovem? É ele ouvir essas influências, receber essas influências e tentar perceber e entender o que faz sentido para ele, né? Então, receber a influência não é uma coisa ruim, né? Mas é uma coisa que eu preciso ter o protagonismo de entender o que faz sentido para mim. Se a gente for pensar em time de futebol, né, Carol? Inter e Grêmio, né? A gente recebe essa influência. E muitas vezes a gente cresce num ambiente, né, ou colorado ou gremista, e a gente nem sabe por que a gente se transformou em gremista ou colorado. Mas se a gente for pensar, a gente vai entender que a gente foi influenciado desde muito pequeno a escolher um time pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, primos, as pessoas que estavam conosco, né? Mas tem um momento que a gente para, onde a gente se dá conta que é uma decisão nossa, onde eu preciso ter autonomia, e aí eu preciso entender. Faz sentido para mim ser gremista? Faz sentido para mim ser colorada? Então, a escolha da profissão também vem nesse sentido, né? De o que faz sentido para mim, o que combina comigo. Perfeito, Karine. Então, outra pergunta que também a gente recebeu foi: como tranquilizar, né, os nossos filhos nesse momento tão importante para eles? Acho que principalmente, né, Karine, nesse momento de pandemia, assim, né, vem essa pergunta, né, como tranquilizar? Importante essa pergunta, né, e no meu dia a dia aqui na universidade, né, eu converso com muitos jovens que ingressaram na universidade agora no meio de uma pandemia, jovens que estão se preparando para entrarem na universidade, né, e eu costumo dizer, né, vocês foram sorteados por estarem vivendo um momento tão importante quanto esse, né, de transição de um ensino médio para a entrada numa universidade, no meio de uma pandemia. O que faz com que os desafios aumentem, né? Porque é o formato de aula que está diferente, é o aprendizado que acaba sendo de uma outra forma, são as vivências e os compartilhamentos que se tinha antes que era possível e que agora estão em outros formatos, né, Carol? Por vezes a gente recebia os alunos aqui na universidade, né, alunos de ensino médio presencialmente, para conhecer a universidade, para aproximar um pouco disso, e hoje a gente vem fazendo isso de uma outra forma, né? Então, esses são os desafios. Então, o quanto é importante, sim, a gente pensar como que a gente vai tranquilizar esse jovem, né, esse filho que está conosco e está nesse momento, né? A gente precisa entender, como eu disse antes, é um processo. Quando eu entendo que eu não preciso ter uma resposta pronta hoje para uma decisão, eu não preciso definir hoje qual é o curso, mas sim lá no momento que eu for fazer um vestibular, isso, o tempo nos ajuda a tranquilizar um pouco, a entender que eu vou refletir, que uma hora eu vou escolher, mas que daqui a um pouco eu vou voltar atrás, porque descobri outra coisa, né? Permitir que esse jovem pesquise cada vez mais, se aproprie, e que a gente possa indicar alguns caminhos, né? Quem sabe tu procura determinada profissão, quem sabe tu conversa com algum profissional, é a partir disso que a gente vai tranquilizando, né? E de que nenhuma escolha, ela é definitiva. Acho que isso também acaba tranquilizando um pouco, né? Que não é uma escolha de certo ou errado, né? De que tu vai escolher agora e depois tu não vai ter outra possibilidade de retomar isso, né? Para que esse processo ele possa ser mais tranquilo, né? Que seja construção mesmo, momento de pesquisa, que os pais participem junto. Acho que é importante para os pais também poderem estar junto. O que esse jovem está pensando? Como é que eu posso contribuir? Às vezes é muito simples a contribuição dos pais, é contando a sua experiência, né? E é sem medo da influência, como eu disse antes, né? Mas quem já está no mercado de trabalho, quem já está vivenciando isso, já passou por esse momento.
Isso não quer dizer que o jovem vá passar por esse momento da mesma forma, né? Mas de poder compartilhar essa experiência, de dizer que para si também foi difícil, né? Acho que essas coisas acabam tornando esse momento mais leve e dividindo, né, essa ansiedade toda que vem pela escolha do futuro. E aí, na própria universidade, né, Karine, tu trabalhas com essa questão também de orientação profissional, né, dando todo esse suporte para o estudante, né, que mesmo não sendo estudante, pode agendar. Como é que funciona esse serviço aqui dentro da universidade? Exatamente, Carol. Isso também é uma possibilidade de tornar esse momento mais tranquilo, mais leve, né, que é passar por um processo de orientação profissional, né. A gente oferece aqui na universidade, isso está aberto para a comunidade, né? Não tem custo, basta entrar em contato conosco, fazer o agendamento. A gente faz alguns encontros, então, com esse jovem, onde a gente utiliza algumas ferramentas da psicologia, justamente para a gente poder pensar perfil, o que ele se identifica, qual é a área de interesse, quais são as características pessoais, quais são as potencialidades desse jovem, né? Então, passar por um processo de orientação profissional é algo que vai contribuir muito para aquele momento, sim, de decidir lá no ingresso da universidade para qual curso ele quer. Tem algumas pesquisas que indicam que os jovens que passam por processo de orientação profissional, né, que param para pensar, que refletem sobre isso, são jovens que conseguem fazer escolhas mais assertivas, né? Então, essas pesquisas dizem isso, que aquele jovem que se olhou para isso, olhou para a sua escolha profissional, compartilhou, buscou ajuda, por vezes uma ajuda profissional, a possibilidade de ele fazer uma escolha mais assertiva, ela é bem maior do que aquele jovem que não conseguiu se aproximar disso por algum motivo. Certo. Outra pergunta que a gente recebeu é assim, Karine: como auxiliar na escolha de um curso adequado para o filho? Importante essa pergunta também, né? Como eu disse antes, a escolha profissional, ela é processo, né? E como é que a gente começa isso, né? É sempre um olhar de dentro para fora. Então, esse olhar vai acontecer, ele precisa acontecer, esse processo, a partir do autoconhecimento, né? Então, esse jovem precisa entender o que ele gosta, o que ele não gosta, né? Quais são as características, né? E aí a gente ouve de alguns jovens assim, mas eu não trabalhei ainda, não tenho nenhuma experiência, então eu não sei o que eu gosto, né? Não vivi nada ainda. Mas é a partir de coisas muito simples, né? O hobby que ele gosta, áreas de interesse que para ele chamam atenção, disciplinas e conteúdos, matérias do ensino médio que chamavam atenção. Eu sempre fui muito bem em matemática, mas as humanas eu não gosto muito, não é algo que me chama atenção. Isso é autoconhecimento. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de compartilhar. Ou não, eu tenho um perfil que sou mais reservado, eu gosto de trabalhar mais no computador. Isso é autoconhecimento. Então, essa escolha, ela parte desse olhar individual, um olhar para dentro primeiro, para depois um olhar para o que está acontecendo. Começamos no autoconhecimento, olhando para si, e os pais podem ajudar isso, né, a esse jovem, né, estimulando o autoconhecimento, e os jovens muitas vezes dizem assim, né, eles, mas é ruim falar de mim, eu não sei de mim, né, eu sempre costumo dizer, ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos de nós mesmos, né. Então, vamos olhar para o autoconhecimento, vamos olhar o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas potencialidades. Depois a gente volta esse olhar para o mercado de trabalho, né? Para os cursos que estão disponíveis. O que tem? Tem um curso aqui perto de mim ou não? Para onde que eu vou? Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Quais são as possibilidades? E essas peças vão se encaixando, né? O autoconhecimento, com o conhecimento do mercado, conhecimento do curso, falando com alguns profissionais. Essa escolha vai se construir em cima disso. Certo. Participar também, né, Karine, desses eventos que a Universidade La Salle promove, em outubro, a gente vai ter a nossa Semana das Profissões, então são momentos importantes, assim, que a escola precisa promover, os alunos participarem, né, para conseguir, né, realmente ter certeza nessa escolha profissional.
Karine, uma outra pergunta que a gente tem aqui para ti é: como podemos auxiliar nesse momento de indecisão e como proceder para que eles não se sintam frustrados, perdidos, por ainda não terem definido qual carreira, profissão seguir? Boa pergunta também, né, Carol? E frustração faz parte da vida, né? Fazer essa escolha e passar por esse momento também é um aprendizado de vida, né? Também é uma preparação para esse jovem, para quando ele estiver no mercado de trabalho, quando ele estiver seguindo com a vida dele, né? É um dos primeiros momentos, assim, que eles precisam decidir algo por eles, né? Eles vêm nessa ideia da infância, adolescência, onde sempre tem o pai e a mãe muito perto, né? Eles começam a se dar conta que eles entram para o mundo adulto, né? E que eles começam a ter que dar conta e se guiar por vezes sozinho, né? Então, o quanto é importante isso, né? Essa frustração que pode acontecer ou não, ela tem a ver com esse momento de crescimento, né? Mas que a gente possa pensar assim, ó, como eu disse antes, a gente não precisa ter respostas prontas. Esse jovem não precisa chegar, dormir numa noite, acordar no outro dia sabendo o que ele vai fazer. Isso não existe, né? Isso é construção, é troca, é falando com as pessoas, como a Carol disse antes, é conhecendo a universidade, é conhecendo os profissionais, o que está acontecendo, qual é o mercado que hoje está mais aquecido, qual é o mercado que está modificando, onde que tem mais possibilidades. A partir dessa pesquisa, desse conhecimento, o jovem vai se apropriando, né? E uma coisa que é bem importante, né? A trajetória de cada um é de cada um. Então, se o meu amigo ali, ele já escolheu, né? Que eu também não me sinta pressionada a ter uma resposta imediata, né? Que eu possa construir a minha resposta, né? E que por vezes, como eu disse antes, eu vou escolher e vou voltar atrás. Então, até chegar esse momento, isso faz parte do processo, né? Muitas vezes a gente ouve de alguns jovens e de algumas famílias, assim, né, o quanto o jovem fantasia isso, no sentido de ter que responder para os pais, né? Eu preciso mostrar para o meu pai que eu já tenho uma escolha, né? E por vezes os pais também criam uma expectativa muito grande de que esse jovem tenha essa resposta tão imediata. E que a gente possa medir isso e dosar isso, né? Que os pais possam pensar que não existe uma expectativa, essa expectativa ela não é real de uma resposta imediata, de uma decisão imediata, e que o jovem também possa saber que ele não precisa dar para os pais essa resposta imediata, que eles podem construir juntos, que essa caminhada pode ser feita juntos, né? Isso vai diminuir a frustração, né? Isso vai mostrar também que tem limitações, né? Que esse jovem está pensando sobre isso. E aí eu faço um convite para os pais, né, que a gente possa pensar também como é que foi lá no tempo que a gente escolheu, né, a nossa profissão. Também não foi de forma imediata. E aí a gente vai pensar também as diferenças de geração e de momento de mundo que a gente vive, né. Se a gente voltar um pouco lá na história, pouco tempo, as escolhas profissionais que a gente fez, a pessoa escolhia uma profissão e tinha que seguir pela vida toda, né? Não existia possibilidade de trocar de profissão, de seguir carreiras paralelas, isso não existia. A pessoa escolhia engenharia e precisava seguir a engenharia pela vida toda, né? Hoje não, hoje a gente vive uma realidade, um contexto onde o jovem pode sim fazer uma trajetória acadêmica, seguir com outra atividade paralela, ele pode trabalhar numa empresa e trabalhar de forma independente por outro caminho. Então, existe muito mais flexibilidade, muito mais possibilidades para esse jovem. Perfeito. E para quem está assistindo a nossa live, agora a gente vai colocar nos comentários um link para o nosso quiz das profissões. É um link bem interativo, bem bacana, para quem quiser participar e já responder, quem ainda tem dúvida, né, sobre a sua escolha profissional. É um quiz que pode auxiliar. Karine, mais uma pergunta, então. Como saber se o curso escolhido é o ideal? Essa pergunta parece difícil, né?
Mas primeiro que a gente precisa pensar o que é o ideal, né? O que é um curso ideal? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que eu vou ganhar dinheiro? Quer dizer que eu vou ter sucesso? Quer dizer que eu vou ser reconhecida pelo que faço? Ou que eu vou ter satisfação pessoal, né? Então, curso ideal é algo muito singular e a gente precisa pensar ele de forma singular, né? Eu diria que o ideal é que a gente possa juntar todas essas coisas, onde eu tenho uma remuneração adequada, onde eu me sinta reconhecida pelo meu trabalho, né? Onde eu me sinta confortável naquilo que eu estou fazendo. Isso é o curso ideal, né? Porque às vezes eu converso com alguns jovens, né, e a gente sempre faz essa pergunta num processo de orientação profissional. O que tu considera mais importante? É a remuneração, é a tua satisfação pessoal, é o teu reconhecimento na sociedade? E alguns jovens, de forma muito imediata, respondem assim, eu quero ganhar bem, né? Eu quero ter um salário bom, porque daí eu vou ter as minhas coisas, né? E eu devolvo a pergunta para eles assim, tu conseguiria ficar por alguns anos fazendo um trabalho que tu não gosta, né? Um trabalho que para ti é um sacrifício ter que sair de casa, ter que desenvolver esse trabalho, mas ganhando bem. E alguns param para pensar assim, será que eu conseguiria, né? E no fim a gente se dá conta que não. A gente ficaria por um tempo, talvez a gente suporte aí um mês, um ano, ganhando bem, né? Mas fazendo algo que a gente não gosta. E ninguém suportaria isso, né? A gente tolera algumas coisas às vezes, né? Mas ficar fazendo o que não gosta seria muito difícil, né? Vou dar o meu exemplo aqui, um exemplo muito simples e talvez algumas pessoas se identifiquem, né? Eu sempre fui de humanas, né? Se eu pensar lá no meu ensino fundamental, a matemática para mim sempre foi um desafio, assim, né? Então, se eu tivesse escolhido a carreira de engenharia, por exemplo, né, seria muito difícil para mim suportar. Eu conseguiria ficar um tempo, mas teria uma hora que eu não conseguiria seguir em frente, eu não teria sucesso, eu não me destacaria nessa profissão, porque eu não estava fazendo algo que eu me sentisse bem, né? Então, o curso ideal é isso, aonde que eu estou confortável, aonde que eu tenho uma remuneração adequada, justa, e como eu gostaria que seja, onde que eu estou confortável fazendo o que eu gosto, né? A gente precisa pensar também numa questão que quando a gente escolhe um curso, e aí a gente sempre, a Carol sabe disso, né, até pela vivência com as escolas, vamos olhar a grade desse currículo, né? Quais são as disciplinas? Quando a gente apresenta um profissional, né, Carol, para um estudante, né, seja de que área for, a gente está querendo mostrar para esse estudante o que tem ali naquela graduação. E por vezes, tem algumas coisas que eu não preciso gostar de 100% do que eu vou ver no curso, né? Isso acho que é importante, não dá para olhar um curso e olhar uma grade curricular, olhar as disciplinas e achar que eu vou gostar de 100% disso. Mas eu tenho que me identificar, pelo menos com a maioria, né? Eu vou trazer de novo exemplo para mim aqui. Psicologia. Psicologia é uma área muito ampla. Eu posso atuar em muitas áreas, né? E é quase que impossível um profissional que consiga dar conta e se especializar em todas as áreas da psicologia, mas que eu me direcione para aquela área onde eu me identifico, onde faz sentido para mim. Então, o curso ideal é isso. É aquele curso que faz sentido para mim. Perfeito, Karine. Então, dando uma olhada aqui nos comentários do chat. Então, aqui a Marlete, né? Que bom ver aqui famílias do La Salle Medianeira de Cerro Largo. A Soraya, muito interessante a temática. Aqui também a Marlete agradecendo, né, o nosso momento esclarecedor, obrigada pela oportunidade. Então, Karine, mais um questionamento aqui para ti. Deixa eu pegar aqui mais uma pergunta. Qual a efetividade do teste vocacional? Se é recomendável, onde realizar, o que a escola pode proporcionar para ajudar o jovem a escolher uma profissão? Vamos separar aqui primeiro, Karine. Vamos falar primeiro, então, do teste vocacional.
qual a efetividade do teste vocacional e se é recomendável e onde realizar. Com quem realizar, né, um teste vocacional. Porque a gente sabe que hoje na internet, né, tem vários testes. Mas o que é o teste vocacional? Onde é correto fazer? Boa pergunta, Carol, e bom esse esclarecimento, né? Se a gente for olhar para internet e Google, né, e jogar lá orientação profissional, escolha de curso, aparecem milhões de coisas, assim, né? Mas a gente precisa ter cuidado com esses conteúdos, assim como qualquer outro conteúdo que a gente vai buscar na internet, né? É importante, então, sempre que for buscar o auxílio de alguma ferramenta, seja um teste vocacional, alguma outra atividade, né, que ela seja uma atividade, então, orientada e guiada por um profissional, né, um profissional da psicologia, alguns profissionais da pedagogia também trabalham com orientação profissional, né, mas ou que seja de uma instituição reconhecida e que a gente saiba que há um lugar confiável. Acho que isso é uma ideia básica, sim, até porque a gente sabe que a gurizada está na internet, né, a gurizada está buscando coisas assim, né, e então que a gente possa direcionar para profissionais que sejam especializados no assunto de orientação profissional, né, ou para instituições que tenham esse serviço, né. Uma das coisas que eu já digo sempre, assim, né, que apenas o teste vocacional, ele não faz milagre, né? Então, não é ele que vai definir, não é o teste que vai definir que esse jovem vai ter sucesso, que ele vai ser feliz, que ele vai ganhar dinheiro. O teste vocacional e qualquer outra atividade de orientação profissional é uma ferramenta que vai contribuir, e vai contribuir bastante para essa reflexão e para essa decisão, né? Mas ele isolado não funciona como algo que seja 100% de garantia de sucesso. Até porque o teste, por exemplo, ele não vai considerar algumas coisas, mercado de trabalho, ele vai considerar esse jovem de forma muito individual. Então, é importante um processo de orientação profissional, um teste vocacional, né? Mas ele não garante o sucesso. Por quê? Porque eu falei antes em protagonismo. Isso é uma escolha do jovem. Ele precisa fazer sentido para ele precisa fazer uma decisão de forma autônoma e sendo protagonista do futuro dele. Mas, assim, como eu disse antes, as pesquisas indicam que aqueles jovens que passaram por processos de orientação profissional, do formato que seja, né? A gente vai encontrar processos maiores, processos menores, mas o jovem que passa por um processo de orientação profissional, ele tem maior possibilidade de fazer uma escolha mais assertiva. Perfeito, Karine. Outra pergunta que a gente tem aqui também é: o que a escola pode proporcionar para o jovem escolher uma profissão? Muitas coisas. Eu diria que a escola pode proporcionar muitas coisas, e eu diria que a escola tem um papel fundamental em auxiliar esse jovem, né? Quando a gente fala de escolha, essa escolha não é só do jovem, esse processo de escolha não é só do jovem, não é só da família, né? Isso não tem que acontecer só dentro de casa, quando essa família senta lá para falar sobre isso, né? Então, isso é um processo que acontece em muitas mãos. O jovem, a família e a escola. A escola tem o papel de apresentar esse mundo profissional e esse mundo de escolhas, né? Então, muitas vezes, a gente vai ver algumas escolas que começam desde do primeiro ano do ensino médio, trazendo algumas reflexões, alguns momentos, bate-papo, palestrante, profissionais, mostrando uma universidade. Então, a escola é fundamental e ela é muito importante nisso, porque a escola, além de apresentar algumas coisas, ela vai proporcionar espaço para que esses jovens, entre eles mesmos, eles possam conversar. Então, isso passa também por conversar com o meu colega, com o meu amigo, o que o pessoal está escolhendo, o que o pessoal está fazendo. Então, essas trocas é um espaço muito rico que a escola pode proporcionar. Então, não tem como pensar escolha profissional sem a escola estar junto nisso. Verdade, Karine. E aqui a gente tem uma pergunta da Solange,
que é qual a importância dos alunos do ensino médio manterem um diálogo com profissionais das mais diferentes áreas para buscar a sua formação acadêmica. Obrigada, Solange, pela tua pergunta. Solange, muito dentro do que a gente estava falando aqui, né? Quanto mais coisas forem possíveis, né? Quanto mais a gente conseguir apresentar possibilidades para os jovens, melhor ele vai fazer a escolha dele. Então, quanto mais espaços de diálogo, quanto mais profissionais eu trouxer, né, para esse jovem dentro das mais variadas áreas, mais eu vou ajudar ele na escolha, né? Hoje a gente sabe que existe aí muitas profissões, muitos formatos de profissão, né? A gente não tem hoje mais aquele profissional que sai da graduação, entra para uma empresa, trabalha com carteira assinada e fica ali por muitos anos, né? Hoje está tudo muito mais dinâmico, né? E esse mais dinâmico quer dizer muito mais rico, muito mais cheio de possibilidades. Então, quando a gente consegue trazer esse profissional e mostrar para esse jovem o que ele faz, até porque, como a gente falou antes, o jovem ele está se inserindo no mercado de trabalho, ele não consegue, ele não teve essa vivência, então ele não consegue muitas coisas. Por isso que cabe pais responsáveis, escolas, mostrar isso. Olha, a gente tem tais possibilidades, tais profissionais falando. Às vezes um profissional vai explicar uma área de um jeito, às vezes o outro vai explicar de outro, né? Mas é a partir disso, desse leque de possibilidades, que a gente ajuda o jovem a fazer uma escolha. E, Karine, a gente sempre fala nas escolas, né, que a gente tem encontros, tem nossos momentos, né, que o estudante ele precisa ter experiências, né? Então, uma viagem para o exterior, fazer um curso técnico, tudo são experiências que eles vão, né, se testando para depois entrar numa graduação com certeza, né, do curso que ele vai escolher. Essas experiências, Karine, são bem importantes, né, assim, para os alunos, para buscarem também, né, a escolha profissional. Muito importante, Carol. E aí, dentro do que tu fala, a gente pensa até nos projetos da escola, né? Que os alunos fazem alguns projetos. Como é que ele se saiu nesse projeto? Qual era o tema do projeto? Como é que ele trabalhou em grupo? Ele gostou? Ele se sentiu confortável, né? Então, tudo isso, sim, vai fazer parte, vai trazer para ele informações para fazer essa escolha, né? Então, às vezes é um intercâmbio, sim, né? É uma vivência dentro da escola, de alguma coisa que seja proposta pela escola, né? E nem sempre essas atividades vêm com esse nome de orientação profissional. Às vezes são coisas que acontecem dentro da escola que vão trazendo essas experiências, essas vivências e vão ajudar a contribuir lá no final, no momento de tomada de decisão. Ó, Karine, a Andréia dos Santos aqui colocou no chat para nós. Grata pelas respostas, as questões que fiz, o formulário, as demais colocações. A Jaqueline colocou ali para nós. Boa noite, meu filho não sabe o que fazer. Terminou o ensino médio, está cheio de dúvidas, né? Ou fazer o curso de graduação. Aqui também a Simone, ó, agradecendo o Colégio de Cerro Largo. Acredito ser muito importante a conversa com profissionais, porque às vezes eles têm uma expectativa e a realidade profissional às vezes é diferente. Perfeito. Karine, a gente tem mais uma pergunta aqui para ti. Qual a importância dos alunos... acho que essa aqui já fiz a pergunta para ti. Vamos ver aqui na próxima. Tá bom. A escolha da profissão requer autoconhecimento? E como nós, pais, podemos auxiliar nisso, no autoconhecimento? Eu diria que autoconhecimento é a base, é o primeiro passo, né? Eu não tenho como fazer uma escolha se eu não passar pela etapa do autoconhecimento, né? Eu não tenho como olhar para o mercado de trabalho e olhar alguma profissão no mercado de trabalho e dizer se isso tem a ver comigo ou não, se eu não olhei para mim, se eu não fiz o autoconhecimento, né? Então, o autoconhecimento é a base, a gente vai partir do autoconhecimento para fazer escolhas, né?
E às vezes aquilo que a gente fala assim, né? Mas eu sei o que eu não gosto, eu ainda não sei o que eu gosto. Isso já é muito, isso já é bastante não saber saber o que não gosta, né? Então o autoconhecimento vai dar a base para tudo isso, né? Como é que os pais auxiliam nisso, né? É muitas vezes através do diálogo, né? É mostrar para esse jovem o quanto ele precisa olhar para ele, né? É poder, por vezes, falar alguma característica desse filho, dizer como é que percebe esse filho, né? O autoconhecimento, ele é muito singular e, por vezes, muito individual, mas ele é fundamental. E os pais podem estimular isso, né? Olha para ti, pensa em ti, o que tu gosta de fazer, né? O que tu fez na escola, como é que foi tua trajetória, qual é teu hobby, o que tu gosta de fazer? Eu gosto de fotografia, por exemplo, né? Meu hobby é fazer fotos, né? Daqui um pouco a gente está pensando em alguém ali que vai mais para a área da arte, né? Ou que vai mais para a área agora dessas questões audiovisuais, alguma coisa nesse sentido. Então, os pais precisam estimular esse jovem para se olhar, para perceber o que ele gosta, né? Como que ele funciona, onde que ele fica mais confortável. Então, nesse sentido, os pais auxiliam no autoconhecimento, né? Comentou antes, né, Carol? Só queria voltar um pouquinho. Alguém que comentou aí no chat sobre meu filho está cheio de dúvidas, né? Dúvida é bom, gente. Tá? Dúvida é importante que a gente possa encarar, como eu disse lá no início, né? Dúvida é algo que faz parte do processo. Quando eu recebo um aluno, quando eu converso com um aluno e diz assim, não, eu não tenho dúvida, eu tenho 100% de certeza, eu já sei o que eu quero. Eu sempre fico pensando o que tem por trás disso, né? Porque é a dúvida que nos movimenta, é a dúvida que faz a gente pesquisar, é a dúvida que faz eu ir atrás das informações que eu quero. Então, para quem escreveu lá no chat, se o seu filho está cheio de dúvidas, que bom que ele tem dúvidas. É isso que vai fazer ele se movimentar e fazer uma escolha que faça sentido para ele. Perfeito, Karine. Nós vamos encerrando, né? Não temos mais perguntas. Mas aqui nós recebemos um comentário no chat da Mara Rejane. Parabéns, Karine, pela fluidez e clareza nas suas colocações. É um momento muito importante de decisão para os nossos filhos e precisamos entender nosso papel para poder ajudá-los. Né? A Solange lhe agradeceu a professora Marlete. Né? Criamos muita expectativa em relação à escola e este período de pandemia, vimos o quanto a escola está se reinventando para ajudar nesse processo. A Marlete também, é importante este diálogo aberto entre pais e filhos, ajuda no autoconhecimento e, consequentemente, na escolha da profissão. Perfeito, Marlete. Karine, tem mais alguma colocação, alguma questão que tu queira para a gente fechar esse momento? Eu queria comentar, então, Carol, que a gente fica à disposição, né, para auxiliar pais e escolas nesse sentido, né, de poder trazer informação, de poder falar sobre esse momento, né. E queria dizer mais uma coisa, né, como tu disse antes, a gente tem o serviço de orientação profissional disponível pela universidade, então entre em contato conosco, né, para saberem mais informações, para saberem como buscar esse auxílio. E queria dizer o mais importante e mais simples, assim, né, o mais importante de tudo que a gente disse hoje é que esse jovem seja feliz, né? Acho que se eu pudesse resumir o recado que eu gostaria de dar, tanto para os pais que estão nos ouvindo, né, tanto para esses jovens que estão nesse momento de dúvida, de escolha, o principal objetivo é ser feliz. E quando a gente pensa nessa caminhada, a probabilidade de a gente ser feliz com a nossa escolha, ela é muito maior. E se ainda assim eu fizer uma escolha e eu, em algum momento, eu me der conta que essa escolha não era exatamente o que eu estava imaginando, que a gente também tem a possibilidade de fazer novas escolhas, né? Eu acho que é isso, Carol. Obrigada, Karine, por trazer esse assunto que é sempre tão importante, principalmente neste momento de pandemia, né, que estamos vivendo. E antes de encerrarmos a nossa live, eu gostaria de deixar alguns recados. Então, lembrando que o formulário de presença está disponível no chat. Informamos também que o vestibular da Universidade La Salle está com as inscrições abertas, né? Lembrando que a prova é 100% online.
O link para as inscrições do vestibular a gente vai deixar aqui no chat também. Outro recado importante: as inscrições para a Olimpíada da Matemática foram prorrogadas até o dia 2 de julho. É um evento bem bacana que acontece todos os anos na universidade, né, e os melhores alunos, né, podem ganhar ali uma bolsa de 100% na graduação. Então, é bem importante esse evento da Olimpíada de Matemática. E fique ligado também nas redes sociais da Universidade La Salle. Em outubro, a gente vai ter a nossa Semana das Profissões, um evento bem importante, né, para todos os alunos e profissionais da área da educação, né, poderem disponibilizar para os seus alunos. E importante também a gente dizer, não esquecer, né, de vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, no Instagram, o @Universo La Salle, e também no Facebook. Nós agradecemos a todos pela atenção, uma boa noite.